Olá, seja bem-vindo a mais um Filósofos. Hoje vamos trabalhar Parmênides de Eleia, mas antes disso, eu gostaria de agradecer as visualizações dos vídeos, pedir desculpa pela demora desse último vídeo, mas eu fiquei doente e junto com essa doença eu tive a revisão do vestibular. Eu sou professor de cursinho para vestibular e não pude parar para fazer o vídeo na última semana de revisão. Também gostaria de pedir para que vocês acessem www.ligadosfm.com, porque os vídeos acabaram atrasando, mas o blog continua. Então vocês podem olhar lá os textos, são várias pessoas que escrevem. Existem textos sobre teatro, textos sobre literatura, textos sobre crítica literária, textos com entrevistas com autores, textos sobre cotidiano, textos sobre política, todos autorais. E são textos longos, assim, não são aqueles textinhos de um parágrafo. Então quem gosta de ler e ter textos com crítica, esse é um bom espaço. E acessem também www.revistaligados.com, que é a revista do Ligados, com editoração gráfica, material realmente profissional e que é de graça se vocês quiserem ver, ler. É um material muito bacana. Muito obrigado pelos likes e por estarem comentando no YouTube também. Isso ajuda muito a que eu consiga responder vocês. Vamos lá então a Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia, que teria nascido em Eleia e sido também um nobre, embora pouco se saiba da vida dele, sabe-se que ele muito provavelmente foi discípulo dos pitagóricos, e por isso ele vai desenvolver o raciocínio lógico acima de tudo. Existem muitos textos que falam sobre ele, falam sobre a teoria dele, a história dele, mas realmente os textos que a gente vai encontrar dele, o texto que a gente vai encontrar dele é o texto da Natureza, que é um poema muito bonito, por sinal, muito sensível, que eu vou colocar no link fragmentos desse poema sendo recitados em um programa da TV Cultura. Então na descrição do vídeo vai ter o link, que vai ser dividido em 3 partes. A introdução, que seria aquele primeiro momento, o prólogo, né, onde ele vai discutir a questão de identidade, que é um tema muito debatido lá na filosofia dele, no poema dele, e depois vai gerar discussões com outros filósofos. Caminho da Verdade, que é a segunda parte. E a terceira parte, o Caminho da Opinião. Em geral, o poema vai tratar o ser. O ser é e o ser não é. Se você existe, você não muda, você vai continuar existindo. E se a pessoa mudar, é porque ela não existe. Então, ela deixaria de existir e deixaria de ter essa identidade. É uma discussão muito interessante que a gente vai levar à frente. Mas esse poema pode ser encontrado sobre 2 títulos, da natureza e sobre a natureza. E é aquele negócio, eu não leio grego, não leio latim, e acho que isso é uma falha muito grande. Eu queria conseguir entender as rimas, conseguir entender no texto original, e porque a gente sempre perde um bocado com a tradução. A grande questão nesse poema que eu percebi, que é o real texto de Parmênides, depois a gente vai ter em Platão um capítulo que é uma discussão entre Parmênides e outros filósofos. O legal do poema é perceber o raciocínio dedutivo em obra, em uso pelo Parmênides para descobrir a natureza, para trabalhar a natureza. Ele pensa e ele faz um raciocínio através do que já existe, através do que ele sabe, uma vez que ele assume que ele não consegue responder todas as questões cientificamente. Ele está realmente usando o que a filosofia se propõe, que é raciocinar, pensar, trabalhar. E daí vem a questão da identidade, que é a primeira parte do texto do Parmênides, que ele diz que se algo existe, a partir da premissa que algo existe, ele faz isso,
ele simplesmente não pode não existir ao mesmo tempo. Se existe fogo, não pode não existir fogo. O que é uma relação bem lógica e aceita. E que se coloca totalmente oposto a Heráclito, que vai dizer que tudo é um dinamismo e tudo acontece. A verdade é que eu, quando li Parmênides, senti um porém mais metafísico nele. E muito dessa lógica dedutiva, ele nega contradições. E daí ele vai além nesse raciocínio. Ele diz que se algo existe, ele sempre existiu. E se existir é permanente, ele simplesmente não pode deixar de existir. Porque se ele muda para outra forma, ele deixa de existir. O que é um raciocínio que hoje em dia a gente é quebrado, mas que vai ser usado por outros filósofos no futuro para debater temas quanto à questão da natureza, sociocultura, o que é muito, muito forte. E seguindo nesse raciocínio, que é um raciocínio metafísico e também monista, porque ele não busca a origem, o único, mas ao mesmo tempo ele trabalha esse único, essa unidade, esse ser. Ele vai chegar à conclusão que o ser ele é constante, ele é indivisível, ele deve ser eterno e imutável. O Parmênides vai realmente falar que tudo é uno, que o ser existe e ele é coeso. Já que eu falei dos filósofos posteriores, o que eles mais retiram no Parmênides e o que a gente pode também tirar são as contradições, o debate das contradições. O Parmênides ele esclarece muito isso. Ele dialoga muito com a situação do ser e das imperfeições do mundo. E com isso, ele vai colocar o quesito da razão. A razão, o conhecimento, ele é verdadeiro ou ele é falso? Sendo assim, para Parmênides, o especial é reconhecer que apesar que nossos sentidos, nossas concepções, nossas percepções digam que existe uma mudança, a nossa razão vai sempre dizer que não. Que o Felipe, ele não deixaria de ser o Felipe, que a lâmpada não deixaria de ser a lâmpada, que esse conceito ele é permanente e que nós devemos valorizar mais a nossa razão, mais o nosso conhecimento, mais a nossa dedução. Ou seja, o Parmênides ele vai colocar a questão desse raciocínio dedutivo e do pensamento acima de tudo, que veio lá com os pitagóricos, mas que era muito agregado com religião, ainda mais discriminado, ainda mais a exposição a ser levado para as futuras culturas e os futuros filósofos, como Aristóteles e outros. Ele é contemporâneo ali do Heráclito, e as ideias são muito opostas, e por isso o debate, por isso ele é apresentado em dois, geralmente no mesmo PowerPoint, na mesma apresentação. Em especial, o que eu gosto no Parmênides é essa discussão do ser e não ser, a dissociação de conhecimento e razão e sentidos, que vai ser trabalhado muito por outros filósofos, inclusive os pré-socráticos e do mundo antigo, porque a razão ela existe ou não existe, ela é falsa ou verdadeira, assim como o sentido ele pode ser e não ser, então ele é colocado numa questão de ser mutável, o que agrega muito ao raciocínio dedutivo, e que ele coloca também uma ideia de identidade igual à substância. Você é o que você é composto. A colocação dele do não ser como nada realmente é bacana, porque a gente vê muitas discussões de filósofos e muitas coisas que vão além disso, e às vezes se esquece dessa noção do não ser, e ele coloca muito bem, claro que é a percepção dele, os filósofos discordam, mas eu achei muito interessante a linearidade dele. E a ideia
da permanência. O que é não pode simplesmente deixar de ser. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que eu não me aprofundei tanto no Parmênides, mas é um filósofo que eu li bastante, até procurei bastante coisa. Mas, em especial, esse ponto, esse arregada, que eu acho que é uma discussão bacana. Sobre a questão do ser e não ser, sobre a mutalidade do ser, sobre a estaticidade desse ser, esse ser imutável, e a questão da natureza e identidade do ser, assim como a percepção do conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Me desculpem a respiração, eu ainda estou um pouco gripado. Próxima semana, aliás, essa semana ainda, nós teremos o vídeo sobre Protágoras, que é conhecido também como o pai do direito, o pai da discussão. E coloquem aí seus comentários sobre Parmênides de Eleia. Vamos trabalhar, por favor, denunciem as caneladas, porque isso acontece. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!